Olá, pais, alunos, colaboradores. Estou passando aqui porque nós estamos aí prestes a fechar o nosso primeiro semestre e este foi um ano muito especial para nós. Nós vencemos aí tantos desafios para a organização da infraestrutura da escola, os protocolos de segurança, as orientações às crianças, às famílias. E eu sou muito grata porque nós conseguimos resultados excelentes, né? Tanto em relação à questão de segurança da escola, passamos por desafios também em relação à transmissão das aulas, mas graças a Deus temos conseguido vencer dia a dia, com o auxílio de vocês, com o auxílio dos alunos, dos colaboradores. E eu creio que esse trabalho em equipe, essa aliança, esse senso de pertencimento, de preocupação e de responsabilidade que todos nós alimentamos em torno da educação e da formação dos nossos filhos, é a receita de sucesso para aquilo que nós almejamos para a vida da nossa família. Nós estamos ainda diante de um cenário de pandemia e apesar de tantas perdas, de tantas vidas que se perderam, de tantas pessoas que adoeceram, nós vimos muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo restauradas e podendo retornar à sua vida e à sua família. E então nós temos muitos motivos de gratidão também por aquilo que temos experimentado em termos de conquista relacionados à pandemia. Mas apesar da pandemia de ordem física causada pelo vírus, pela Covid, eu penso que nós também temos vivido uma pandemia de ordem social, temos vivido uma pandemia, uma desorganização de ordem política, cultural, e nós precisamos aprender a lidar com esse cenário, né? Eu imagino que, assim como eu, você esteja esperando por dias melhores, você espera viver em o Brasil é um país riquíssimo, o Brasil é um país próspero e nós queremos ver o nosso país crescendo, nós queremos ver a nossa comunidade, a nossa cidade, as pessoas ao nosso redor crescendo, prosperando, avançando. Esse é um desejo natural do ser humano. E eu não sei quantos de vocês já se perguntou como a gente pode fazer para que esse cenário social, esse cenário político e econômico mude, né? E eu creio que a resposta a essa pergunta, ela já está dentro de cada um de nós já temos a resposta. Muitas vezes nós ficamos olhando para fora, esperando que alguém faça alguma coisa, lançando expectativas sobre pessoas, sobre organizações, sobre instituições, quando na verdade a nossa esperança e a nossa confiança precisa estar alicerçada no nosso coração, no nosso espírito e na certeza de que o nosso Salvador já veio, aquele que poderia nos salvar, aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos ensinar todas as coisas. Ele já veio há mais de 2000 anos e ele nos deu a receita, ele nos deu as instruções, ele nos disse exatamente aqui na palavra como nós devemos viver, como nós devemos conduzir a nossa vida e os nossos relacionamentos. E nós precisamos desintoxicar a nossa sociedade. Se tornou muito comum a crítica, se tornou muito comum o egoísmo, o isolamento. As pessoas reclamam muito, né? O hábito de ficar reclamando, murmurando. E nós temos visto crises na estrutura familiar, né? Um aumento de divórcio, famílias estão se fragmentando, temos visto o aumento da competitividade, temos visto o aumento da desigualdade social também, e são muitas crises, são muitas mazelas que têm assolado a nossa nação. E o que cada um de nós pode fazer é refletir sobre como eu posso ser parte da solução, de que forma eu posso contribuir para que este cenário melhore. E aí eu convido você a olhar para dentro de você. Nós temos uma palavra lá em Tiago que me chamou muita atenção, Tiago 4:1-3, né? Aqui na Bíblia, olha só que interessante o que diz esse texto, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Então vejam que interessante que há mais de 2000 anos atrás, esse texto ele parece extremamente atual, né? Tiago está dizendo assim, olha, por que vocês brigam? Por que há tanto conflito? Por que há tanta confusão? Porque vocês cobiçam coisas, vocês estão preocupados com coisas. E ele disse, vocês não conseguem aquilo que vocês desejam? E aí vocês fazem qualquer coisa, vocês destroem as pessoas com palavras, vocês não se unem, vocês se dividem, vocês se separam. Então Tiago estava exortando e dizendo assim, olha, e vocês não têm as coisas porque vocês pedem, e quando vocês pedem alguma coisa, vocês estão preocupados apenas com vocês mesmos, vocês estão agindo de forma egoísta e é por isso que vocês não recebem. Então, queridos, esse texto ele nos ensina e ele deve nos fazer refletir, porque se eu quero formar filhos melhores, se eu quero ser parte da solução dessa sociedade, então eu preciso começar a viver isso, eu preciso começar a aplicar isso na minha vida. Queridos, e olha como é interessante, como as coisas são sutis. Se você parar para pensar, hoje em dia, fazer caridade, fazer boas ações, ajudar pessoas, para alguns é um motivo de vanglória, né? Muitas pessoas até querem aparecer, né? Querem se sobressair quando elas fazem uma boa ação. Na verdade, quando a gente faz algo bom para o outro, quando a gente ajuda outra pessoa, nós estamos apenas sendo humanos da forma como nós somos criados para ser. Deus nos criou com essa humildade, com essa humanidade, perdão. E nós precisamos aprender a viver essa humanidade de forma natural. Muitas boas ações, muitas expressões de amor não são naturais. Elas viraram artificiais, elas viraram motivo para aparecer em rede social, elas viraram motivo para aparecer em TV, em jornal, quando na verdade, quando a nossa humanidade, a palavra nos ensina que quando a gente faz alguma coisa boa, a gente não deve contar para ninguém, a gente deve fazer em silêncio, né? Porque o nosso Pai que vê todas as coisas é aquele que vai nos abençoar, é aquele que vai se agradar dos atos e das atitudes que nós estamos tendo em relação aos outros. Então, ser mau, ser egoísta, ser avarento, ser maledicente se tornou o natural. E fazer algo bom, fazer algo de maneira amorosa, espontânea, com entrega e renúncia, se tornou a exceção. Então, vejam que inversão grotesca de valores, né? E lógico, essa é apenas uma de tantas outras que a gente tem observado. E nós precisamos olhar para os fundamentos da sociedade, nós precisamos olhar para os princípios e precisamos voltar a viver aquilo que nós fomos formados, aquilo que nós somos projetados para viver e para ser. Deus nos projetou para viver o amor. Deus nos projetou para viver a unidade, para viver a aliança, para viver o senso de responsabilidade. Vejam que nós ouvimos muitas lutas, muitos conflitos por conta de direitos. Todas as pessoas querem defender o seu direito, mas você poucas vezes ouve alguém falando sobre os seus deveres, sobre as suas responsabilidades. E se nós tivéssemos uma sociedade que observasse muito mais os seus deveres do que os seus direitos, não seria necessário requerer direitos. Porque uma vez que todas as pessoas cumprem com os seus deveres, respondem à altura da sua responsabilidade para com o outro, não há invasão de direito. Você não vai se apropriar de algo indevidamente. Você não vai ferir alguém. Por quê? Porque você conhece os seus deveres, porque você conhece o seu limite, você sabe até onde você pode e você deve ir. Então,
a crise ela tá tão grande, o conflito está tão grande, que a impressão que dá é que a única solução é sair por aí gritando, aí para as redes sociais gritando e fazendo protesto, enfim, eu não estou aqui criticando o direito de protestar, não é essa a minha intenção, mas nós precisamos refletir que não é isso que vai trazer uma mudança, uma resposta para os problemas que nós estamos experimentando no Brasil. Então nós precisamos olhar para os nossos filhos, nós precisamos olhar para as escolas, porque parte da solução está dentro da nossa casa e dentro das escolas. Por que nas escolas? Porque é na escola que os nossos filhos passam a maior parte do dia deles, a maior quantidade de horas do dia, os nossos filhos passam dentro da escola. E é ali que eles estão sendo formados, influenciados, é ali que eles estão vendo exemplos, que eles estão vendo testemunhos, aquilo que eles estão vendo é bom, aquilo que eles estão experimentando, ouvindo, vai trazer crescimento na vida pessoal deles, vai trazer esse senso de responsabilidade, vai trazer esse senso de humanidade que nós precisamos resgatar. Então, este é um bom lugar, este é um bom ambiente. Dentro da sua casa, quando você está com seus filhos, conserve um ambiente de simplicidade, conserve um ambiente de aprendizado, de construção. Vamos tirar os nossos filhos da hiperestimulação, os jogos, o celular, o computador, né? Essa é uma fala recorrente minha. Você que está há mais tempo aqui na Shalom sabe que eu sempre falo sobre isso. Nós precisamos gerar filhos saudáveis, nós precisamos de uma geração saudável. E nós vamos fazer isso não esperando que alguém de fora faça alguma coisa, mas olhando para dentro da nossa casa, olhando para a nossa vida, cuidando da alimentação dos nossos filhos, cuidando do sono, sabendo se eles dormem da quantidade adequada ou não, dando a eles responsabilidade, ensinando os nossos filhos a resolver conflitos, não de uma forma reagindo simplesmente aos conflitos, porque toda reação desencadeia uma crise. Então é importante que nós tenhamos sabedoria para lidar com conflitos, é importante que a gente aprenda a conversar, sentar, conversar, é importante que a gente desenvolva a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Alguém me feriu, alguém me magoou, alguém me prejudicou, eu vou conversar com essa pessoa, eu vou esclarecer, mas eu não vou atacar, eu não vou criticar. Percebam que os ânimos estão alterados, as pessoas estão alteradas, você dificilmente consegue conversar, ter um diálogo, porque as pessoas estão hiperestimuladas. Então nós precisamos dar um reset na nossa vida, dar um reset nessa correria, nesse estresse, nos aparelhos eletrônicos da nossa casa. A gente precisa dar um reset em tudo e refletir sobre o que realmente tem valor, o que realmente é importante e no que vale a pena a gente investir o nosso tempo e a nossa vida. O que vai construir de fato uma sociedade melhor, mais justa, o que vai atrair sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade, paz, alegria, senso de realização e propósito. Então que a gente possa investir o nosso tempo nisso, que a gente possa decidir começar por nós, né? E eu faço o quê, Adriana? Por onde eu começo? Primeiro, né? A gente precisa dar um passo atrás em relação à nossa impulsividade, a ansiedade de querer resolver as coisas. A sociedade está doente, está todo mundo extremamente ansioso, né? Você fala com as pessoas, elas estão sempre nervosas, correndo, sempre ansiosas. Então a gente precisa botar um freio nessa ansiedade, porque a nossa ansiedade, a nossa pressa, ela não vai mudar em nada o resultado das coisas. Muito pelo contrário, às vezes a pressa atropela as coisas. Então não é necessário ter pressa. Vamos andar mais devagar, vamos olhar mais para os lados, vamos olhar mais para os nossos filhos, vamos olhar mais para essa linda cidade onde nós moramos, ver as belezas da criação, vamos resolver os nossos conflitos de forma mais amena, conversando, olhando no olho, vamos desenvolver humildade
né? Que é a capacidade de você perceber que você não é perfeito, que você não é melhor do que ninguém. Então, quando você erra e você precisa do perdão da outra pessoa, da mesma forma, quando a outra pessoa errar com você, ela precisa da sua humildade para que ela possa acessar o seu coração, para que vocês possam conversar. Se nós agirmos dessa forma, queridos, muitos conflitos familiares, muitos divórcios, muitos conflitos com os filhos seriam resolvidos se a gente tivesse essa capacidade de desacelerar, de pisar no freio e parar, pensar antes de falar, pensar antes de agir, pensar antes de tomar decisões. Então isso é fundamental para a nossa saúde emocional, isso é fundamental para a nossa saúde física, para a nossa capacidade de conviver em harmonia com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu sei que é um grande desafio, mas eu creio que é possível experimentarmos de uma promessa que tem aqui na palavra, que diz que nós teríamos descanso para a nossa alma, e é isso que a presença de Deus, é isso que a paz de Deus quer trazer sobre a vida de cada um de nós. Descanso para a nossa alma, queridos, é disso que nós precisamos, de uma alma descansada, de uma alma em paz, sabe, de você não estar sempre preocupado, aflito, sempre ansioso, né, angustiado. Nós não fomos projetados para viver dessa forma, nós não fomos planejados para viver assim, esse não é o natural. O natural é você ter descanso na sua alma. E descanso na nossa alma nós encontramos em Deus, na presença de Deus. É por isso que é tão importante ler a palavra com os nossos filhos, corrigir coisas que precisam ser corrigidas na nossa vida, nas nossas atitudes, refletir sobre as nossas ações, consertar relacionamentos quebrados. E aí, queridos, à medida em que a gente vai agindo de forma humilde, de forma mansa, de forma transparente, verdadeira, as coisas na nossa vida vão acontecendo de uma maneira mais harmônica, mais tranquila. As pessoas ao nosso redor também vão percebendo isso e vão mudando o seu comportamento, e isso se torna uma grande cadeia de revolução na sociedade, né? O amor, o bem, a paciência, a transparência, a verdade, a simplicidade, a humildade cria uma enorme cadeia do bem. E é isso que nós somos desafiados e chamados a propagar essa cadeia do bem, do amor. E então nessas férias, né, que você tire um tempo para conversar com os seus filhos, para ministrar sobre a vida dos seus filhos, tire um tempo para orar, para ler a palavra, para falar com Deus, para aliviar o seu coração. Se você conhece alguém com quem você pode conversar, com quem você pode se abrir, um amigo, um familiar, alguém que você sabe que pode orar por você, que pode te ajudar, faça isso, né? Deixe a sua alma leve, deixe que você possa viver plenamente tudo aquilo que Deus planejou para você viver, que você possa ter uma vida próspera, bem-sucedida, que você possa ser uma pessoa feliz, que você possa se livrar dessa pressão social que nós estamos vivendo e que você seja alguém que contrasta nessa sociedade. Você pode contrastar, seus filhos podem contrastar, podem brilhar, podem fazer diferença. Nós podemos fazer melhor do que temos feito, eu tenho certeza. Temos nos esforçado, temos tentado fazer o nosso melhor, mas nós podemos fazer ainda melhor. Então nós aqui do Colégio Shalom estamos juntos com você, estamos em unidade e aliança, buscando estabelecer, formar uma sociedade melhor. E que você que está aí, que é nosso parceiro, que tem esse mesmo desejo, então você precisa caminhar conosco, nós precisamos caminhar juntos, precisamos nos unir e fazer a nossa vida valer a pena, fazer cada dia valer a pena. Nós não sabemos quanto tempo de vida temos, eu não sei quanto tempo eu vou viver, você não sabe quanto tempo vai viver, mas hoje nós podemos fazer o nosso dia valer a pena. Então, faça o seu melhor, seja melhor e dê o seu melhor em tudo que você fizer. Deus abençoe, bom descanso e boas férias a todos vocês.